Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Hoje é dia 13 de agosto de 2025, uma quarta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, né? Vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, apresenta o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo se encontrar na minha pessoa. Apresenta também, meu Deus, desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a mensagem dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 10, Saul é ungido rei. A gente viu que ontem, né, Saul, ele é, tipo, confirmado ali, reconhecido por Samuel, quando as jumentas do seu pai se perde, e ali Samuel honra ele, dando a coxa, né, a parte ali, né, que é a coxa, né, que era consagrada ao sacerdote ali, né, ao Senhor, ele confirma ali na frente de 30 pessoas, né, dando para Saul, ok? E ali, e hoje ele vai estar ungindo Saul rei, ok? E diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim, né? Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando como encontrarei meu filho. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra, meu Deus, pura e genuína como ela é, para glorificar e exaltar a Trindade, porque o objetivo desse canal, João 3:30, é exaltar a Trindade, que ele cresça, que eu diminua sempre, amém, né? Então, diz assim, saiu ungido do rei, né? Então, a gente leu, né, no 1 Samuel 10, que saiu ungido do rei, né? Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupada com você. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o Carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali, né? E aí, um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães. Desculpa, às vezes a câmera sai, eu avasto tanto que sai daí. Outros 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Olha que interessante, igreja, né? Samuel falando como ia ser, né, a confirmação do ministério dele, aleluia, né? O ministério de Saul. E aí ele diz assim no 6, o Espírito do Senhor se apossará de você e com ele você profetizará e será um novo homem. Aleluia, glória a Deus, né? Um novo homem, ok? Você vê que lindo? Então, Deus ali, né, quando vai, né, através do Espírito, né, ele seria um novo homem, ok? Então, a gente vê, né, que o óleo ali, né, aquela especiaria foi derramada na cabeça de Saul, né, mostrando que Deus estava ungindo ele, que o Senhor o separou, né, para ser rei do povo, tá? Mas aonde? Ali em Gibeá ali pertencia ao pessoal dos benjamitas, a gente já viu sobre isso, né? Então, tinha ali onde ficava a descendência de Saul. Mas a gente vê também, né, que, né, aleluia, glória a Deus, aí, Samuel começa a explicar como é que vai ser o encontro dele para confirmar, né, a unção de Deus na vida de Saul, né? E aí me chama a atenção que ele diz no 7, assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Olha que coisa linda, igreja. Oh, aleluia, né? Falando, ei, assim
Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Deus está com você, porque Deus te escolheu, né? Então, aí é confirmado o ministério. Agora, vamos. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Olha só, né? Esperar 7 dias. Lembra? Isso aqui é o que vai acontecer mais para frente. Vá na minha frente, depois eu irei para oferecer holocausto e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer, né? Aqui era para confirmar o ministério, né? 7 dias. Oh, aleluia, né? E a gente sabe o que vai acontecer depois, né, disso aqui. Não obedeceu, né? Vamos lá. Vá na minha frente, depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Por quê? Quem é o sacerdote? Né? Quem é? Não é Samuel? Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Olha, quem mudou o coração? Deus, né? Deus mudou o coração de Saul. Aleluia. E todos aqueles sinais se cumpriram. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção e o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já conheciam viram um profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros, o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas, né? Tipo assim, o que está acontecendo? Tá Saul profetizando, né? Olha que coisa linda. Tá Saul profetizando? Aleluia. Glória a Deus, né? Então, mostrando ali, né, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Quem é? Então, aí diz assim no 10, chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção e o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já conheciam viram no profetizando como os profetas, Miele uns aos outros, o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? No 12, um homem daquele lugar respondeu, e quem é o pai dele? De modo que isso se tornou um ditado. Saul também está entre os profetas? No 13. Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte, né? Então, porque naquela época as pessoas costumavam chamar, né? Vamos dizer assim, o seu pai na fé, né? Chamava de pai, né? Então, quem é o pai dele? Provavelmente é uma expressão ali, né? Para dizer que o pai dele era não sabiam quem era Samuel, né? A gente vai ver isso em 2 Reis, que tem esse negócio, ai, meu pai, né? Com Eliseu, né, ali, e Elias, com Eliseu, né, chamava de pai, né, meu pai ali, tipo, na parte dos profetas, né? Então, o tio de Saul, ai, esqueci, não é profeta que eles falavam, era, gente do céu, era discípulos, desculpa, né? Discípulos. Então o tio de Saul perguntou ele ao seu servo, onde vocês foram? Ele respondeu, procurar jumentas, quando porém vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Saul respondeu, ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas, todavia Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Então ele ficou em segredo, né? Ele nem contou que ele tinha sido ungido rei. Só ele e Saul e Samuel que sabia, né? Então, a gente vê aqui no 17 assim, Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa e lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei Israel do Egito e eu libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam, mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças, angústia, né? Quem salva? Mas vocês, ó, rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústia, e disseram, disseram, não, né? A gente, tipo, não quero mais Deus, né? Escolhe, diz assim, não, escolhe um rei para nós, por isso agora apresente-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos, seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel aproximar-se de Benjamim, foi escolhido. Então, assim, eu já tinha, né, já tinha declarado que seria Saul, né, então, né, mas tinha que ser, né, tinha que ter, que ser tirado essa sorte, né, não sei se ele usou Urim, Tumim, não sei como é que foi, mas eu sei que, né,
caiu ali sobre a tribo de Benjamim e Saul é da tribo de Benjamim. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem de Benjamim, de Benjamim foi escolhida. Aí diz assim no 12, no 21, quer dizer, 10, 21. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, o clã por clã. O clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procurar, ele não foi encontrado. Então, tipo, tiraram sorte, né? Como de costume, né? Mas já era, né, o propósito de Deus, já porque Deus já tinha escolhido Saul, né? E consultaram novamente o Senhor e ele já chegou. E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Aleluia. E o Senhor disse, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre o povo, né? Ou seja, ele é alto, bonito, né? Entanto que quando ele vai ungir Davi, depois ele usa a mesma estratégia. Não, provavelmente é esse, né, que é o mais bonito, né? Então todos gritaram, viva o rei! Olha pra tu ver que povo, né? Viva o rei, né? E Samuel disse a todos, vocês veem hoje o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele entre o povo. Então todos gritaram, viva o rei, né? Então, assim, o povo quis, Deus deu, né? Então, vamos prosseguir aqui para o 25, tá? Diz assim, e Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele escreveu no livro e pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas, né? Mas por quê? Porque tinha que haver uma diferença do reino, do rei, né? Do reino de Israel, porque era um povo escolhido de Deus, das demais nações pagãs. Então, por isso tinha que ter essa diferença, né? Era uma monarquia israelita, né? E tinha que ser diferente das nações pagãs, ok? Porque as coisas do Senhor eram diferentes. O povo de Deus, o povo de Israel é o povo escolhido do Senhor. Então, não tem muito que, né, ter, assim, parecer com o mundo, né? Com o mundo ao redor dele, com as nações ao redor dele. Então, assim, no 25. Samuel expôs ao povo as leis do reino e ele escreveu no livro e pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado, né? Coração, né? Olha que lindo isso, né? Guerreiros. Alguns vadios, porém, disseram, como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado, né? Então, sempre tem aquele, né, vadio, né, homem, como assim ele vai nos salvar? Como assim, né? Uma ideia de que essa segurança de se assegurar com o homem humano, né, esquecer que Deus era o rei deles, o rei dos reis, Senhor dos senhores, sempre foi, sempre será, né, o rei de Israel, né, o Senhor Todo-Poderoso, né. Então, você vê, igreja, como que Deus trabalhou, né, então, já tinha no coração, né, que seria Saul, então, quando foi tirado ali Urim e Tumim, caiu na sorte de, no clã de Matri, né, então, assim, já tinha escolhido, né, Deus já tinha escolhido Saul, então não tinha, né, para onde correr, ok? E assim, aleluia, glória a Deus, né? E assim o Senhor o fez, tá? Glória a Deus, aleluia. Mas eu acho muito interessante, né? Que Deus, ele... Aí, eu vou marcar essa parte aqui, eu gosto muito de marcar, minha Bíblia toda é marcada, né? Se vocês verem aqui, igreja... do 14 ao 17. Deus já tinha tudo marcado, né? Então, Deus só fez cumprir ali, né, o que ele, né, tinha falado para honra e glória do Senhor Jesus, né? Então, eu acho muito lindo a maneira que Deus trabalha. Ele não vai trabalhar, né, da minha maneira,
nem da sua maneira. Ele vai trabalhar da maneira dele, da maneira que ele quer, ok? Aleluia. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus possa, né, falar melhor ao vosso coração. Amém? Fiquem na paz.